Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Pimentel. E o nosso tema é a saúde financeira da Previdência Social. Afinal de contas, qual é a efetiva necessidade de se reformar esse sistema previdenciário? Já está aqui no Senado Federal um projeto para abrir uma proposta de abertura de uma CPI para investigar o assunto. E o senador, que já foi ministro da Previdência, traz aqui dados que contestam essa urgência e essa necessidade da reforma da Previdência, não é isso, senador? O Constituinte de 88 teve o cuidado de criar um capítulo específico para cuidar da saúde, da assistência e da previdência e criou um conjunto de fontes de financiamento para viabilizar essa forma de arrecadação, esse custeio. Está lá no artigo 195 da Constituição, que determina que a Seguridade Social será custeada pela folha de pagamento, sobre a receita, o faturamento, o lucro das empresas, sobre as loterias, sobre as importações, e esse sistema permitiu, ao longo desse período todo, ter um saldo positivo e, acima de tudo, assegurando a cobertura da nossa Seguridade Social. Se você voltar a 2012, sobrou 110 bilhões de reais entre o que nós arrecadamos na Seguridade Social e o que nós pagamos na saúde, na assistência e na previdência. Para onde foi esse dinheiro? Foi para o superávit primário, dando dinheiro aos banqueiros. Em 2013, esse saldo foi de 96 bilhões de reais. Em 2014, 66 bilhões de reais. Em 2015, que foi o ano da pauta bomba, foi feita uma série de desonerações. Foi elevado a DRU, a desvinculação de recursos da União, para 30%. Mesmo assim, ela ainda foi superavitária em 11 bilhões de reais. E isso tem toda uma identidade com o que é feito no resto do mundo. No mundo, todos os países têm a participação da União e dos poderes para viabilizar o sistema de seguridade social, a exemplo do Brasil. E aqui no Brasil, quando você analisa o que isso representa sobre o custo total do sistema previdenciário, é algo em torno de 8% a participação do governo no custeio da Previdência Pública Brasileira, ou seja, 8% do Produto Interno Bruto. E de 2009 a 2015, a Previdência Pública Urbana, a do INSS, que é contributiva, sempre teve saldo positivo. Ou seja, entre o que nós arrecadávamos e o que nós pagávamos, sobrava dinheiro. Em 2009, que foi o primeiro ano que teve saldo positivo, sobrou 2,4 bilhões de reais. Isso coincide com a época em que o senhor foi ministro? E começa exatamente quando eu fui ministro. Até o ano 2007, ela teve resultado negativo. Entendi. De 22 bilhões de reais. Em 2009, nós cobrimos o saldo negativo e sobrou 2.400. Isso foi gestão, que foi em função de mudança de gestão que essa conta ficou tão bem saneada assim, é isso? Vários fatores, gestão, redução de desperdícios e principalmente com ganho real do salário mínimo e com ganho real da massa salarial. Nós tivemos nesse período aqui o pleno emprego e tivemos também a criação do empreendedor individual e a implantação do Simples Nacional a partir de 2007. Entendi. Então, esse conjunto de ações levou a Previdência Pública Brasileira Urbana a pagar, dar ganho real e sobrar dinheiro. Entre 2011 e 2014, esse saldo positivo foi acima de 30 bilhões de reais por ano, entre o que nós pagávamos e o que nós recebíamos. Quando chegou em 2015, o ano da pauta bomba, do senhor Eduardo Cunha e seus parceiros, que preparavam o golpe parlamentar, foi retirado da Previdência 30 bilhões de reais e dado a mais ou menos 4 mil empresas. Como?
A contribuição que era sobre a folha de pagamento passou a ser sobre o faturamento. Isso não é problema alterar da folha de pagamento para o faturamento, mas essa contribuição deveria ser, no mínimo, 2,5% sobre o faturamento. E ficou entre 1% e 1,5%. E essa diferença foi exatamente os 30 bilhões. Agora, o senhor me desculpa. A menos. Esse superávit que o senhor mostra para a gente... Não, quem comprova isso aqui é a Receita Federal do Brasil e o Ministério da Fazenda. Esses recursos, quando a Previdência ficava superavitária, isso não poderia ter sido aplicado, esse recurso, para a própria Previdência, fazendo um fundo de reserva, por exemplo? Poderia, mas só que o governo utilizou para pagar a Previdência Rural. Ficou dentro do sistema, indo para a rural. E em 2016 é que é o mais grave. Foi extinto o Ministério da Previdência, as suas funções de arrecadação foi transferido para o Ministério da Fazenda e em 2016 foi construído um rombo de 46 bilhões de reais. Ou seja, uma Previdência que foi superavitária. Até 2015, de uma hora para outra, passa a ser deficitária. E é por isso que é necessário instalar a CPI da Previdência. Já estamos com 42 assinaturas nesta CPI. E no dia 21 de março agora, vamos dar entrada na mesa do pedido de instalação da CPI para investigar duas coisas. Por quê? Que foi retirado dinheiro da Seguridade Social ao longo do tempo e o que representa isso. 2. Como que uma Previdência que era superavitária, de uma hora para outra, apresenta um rombo de 46 bilhões de reais depois da extinção do Ministério da Previdência e concentrando tudo isso no Ministério da Fazenda, que quer a reforma da Previdência. Entendi. E, senador, o senhor acha que a partir dessas respostas é pertinente que se faça algum tipo de reforma da Previdência, mas mais no sentido de aprimorar a gestão desses recursos do que propriamente da parte de cálculo das aposentadorias e contribuição do trabalhador? Da Constituinte de 88 para cá, já foram feitas duas grandes reformas na Previdência. A emenda número 20, de 1998, e a emenda número 41 de 2003. Principalmente na emenda 41, foi feito um planejamento para que a Previdência brasileira seja equilibrada e, ao fazer isso, nós distribuímos o sistema previdenciário em 4 grandes ramos. No regime próprio, ele tem 2 subgrupos, a dos militares e dos servidores civis. Em qualquer país do mundo, a previdência dos militares não tem contribuição por parte dos militares. É totalmente custeada pelo tesouro daquele país. Entendi. E essa previdência dos militares foi planejada para ficar em 0,5% do produto interno bruto, o seu custeio. E as distorções que nós tínhamos dos anos 90, que era a aposentadoria da dependente, por tempo indeterminado, em 2001 isso foi modificado. Os militares passaram a contribuir com 6% sobre o seu soldo para o plano de saúde e para as pensões, e a parte da aposentadoria deles é totalmente absorvido dentro do orçamento da União. É pago pelo Tesouro, como acontece em todos os países do mundo. Certo. E esse planejamento foi feito para eles representarem algo em torno de 0,5% do produto interno bruto brasileiro. Entendi. Esse sistema, lá nos anos 2000, 2001, 2003, 2002, era em torno de 0,9%. Ele veio se ajustando, ficou em 0,60% no período de 2011 a 2015, e agora em 2016, com o PIB negativo, ele teve uma pequena oscilação. Isso aqui foi feito com um crescimento econômico de 2% por ano no produto interno bruto. Já os civis da União, foi feito um planejamento para que em 2040 seja zerado todo e qualquer subsídio do Tesouro, contabilizando aqui
a contribuição da União como empregadora e dos trabalhadores civis da União. Esse sistema ali, entre 2001 e 2003, chegou a 1,3% do produto interno bruto. Ele teve uma diminuição, chegou a algo em torno de 1,7%, 1,8% do produto interno bruto entre 2011 e 2014 e um pequeno crescimento em 2015 e 2016 por conta do produto interno bruto negativo nesses anos. Mas ele é planejado para em 2040 zerar todo e qualquer déficit. Portanto, não tem, e isso aqui está sendo absorvido dentro da Seguridade Social. Portanto, não tem nenhum desequilíbrio. Na Previdência Geral, que é do INSS, a Previdência Pública Urbana foi planejada para ser superavitária, o que ela arrecada é superior ao que ela paga, e aconteceu de 2009 a 2015. Esses dados são públicos, estão na página do Ministério da Fazenda, para quem tiver dúvida. Infelizmente, em 2016, eles extinguiram o Ministério da Fazenda, da Previdência, levaram tudo para dentro do Ministério da Fazenda e deram um rombo de 46 bilhões de reais para justificar essa malvadeza que estão tentando fazer agora. Então, realmente, acho que a instalação de uma CPI vai ser bom para o cidadão e para os parlamentares, para todo mundo que participa dessa discussão, poder ter uma outra perspectiva a partir de dados, todos eles oficiais. Agora, a Previdência Especial, que é do agricultor familiar, do pescador artesanal, do extrativista, dos quilombolas e dos povos indígenas, essa previdência ela precisará sempre ser subsidiada. Subsidiada, porque eles contribuem com um percentual sobre a comercialização da produção. Na região Nordeste, em que a seca é uma realidade, essa produção tem período que não existe, como está de 2012 para cá, esse período de seca de 4 anos. Senador, agradeço a aula, né? Porque o senhor trouxe tantas explicações, tantas informações, uma aula para a gente que acompanha essa história. Agradeço sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Há também a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.